Lucas Gutierrez, então obrigado pela participação aqui no primeira participação de hoje no Seleção Sport TV. Nós vamos agora ter outra participação especial aqui conosco. Casagrande gravou para nós um comentário sobre esse novo Corinthians, né, que vem se desenhando aí, que teve mais recentemente a contratação do Jadson. Fala, Casão. É uma equipe limitada tecnicamente. Quando você tem uma equipe limitada tecnicamente, você tem que pegar os jogadores que estão melhores tecnicamente no momento. Eu vou dar um exemplo. O Camacho, por exemplo, ele foi bem lá na Flórida e foi bem no amistoso contra a Ferroviária, foi o melhor para todo mundo, não só a gente da Globo, as outras emissoras de rádio também. Então você tem que pegar esses jogadores que estão melhores tecnicamente no momento e colocar para jogar, porque você vai ter uma equipe técnica, mais técnica do que, independentemente de quem seja o cara que ele queira colocar, entendeu? Tá dando para entender? Se ele acha que o titular é um, mas o outro está melhor tecnicamente, nesse momento tem que jogar aquele que está melhor tecnicamente, porque a diferença de nível técnico dos jogadores do Corinthians não é muito grande de um para o outro. Eu não gostei da estreia, ganhou por um gol de pênalti, que eu achei que foi pênalti mesmo, só para falar em cima da polêmica que está se falando. O zagueiro puxou mesmo o Jô. É que os atacantes no Brasil, assim, o zagueiro puxou, o Jô cai para frente. Aí que essa polêmica, o juiz, às vezes o juiz nem dá pênalti, porque não tem lógica você ser puxado e cair para frente. Ele foi puxado, foi pênalti, não pela queda, aquela queda não existe, mas pelo puxão que o zagueiro deu nele. O Jadson, ele foi muito bem em 2015, né? Quando o Corinthians foi campeão, Renato Augusto, Elias, aquele time funcionou, foi um dos melhores times dos últimos tempos aí de jogada com o Tite e tudo mais. Mas eu não acho o Jadson um jogador que resolve um problema tático de um time. Ele se enquadrou naquele esquema ali, porque, assim, na minha opinião, naquela época era o Renato Augusto que ditava o ritmo do time. E o Jadson se encaixou maravilhosamente bem ali. Agora, eu não sei se o Jadson consegue melhorar tecnicamente esse time do Corinthians. Mas como ele foi contratado, é lógico que ele é melhor que os outros, vai fortalecer o Corinthians. O Corinthians não tem um time criativo. E o Jadson deve jogar no meio, porque ele é o jogador mais criativo desse elenco. Naquela época ele jogava aberto na direita, porque tinha Renato Augusto e Elias. Nesse time que o Corinthians tem hoje, o Jadson aberto de qualquer lado vai ser um desperdício, porque ele é o mais técnico, ele é o mais criativo. Ele tem que ser usado jogando no meio, para alimentar o jogo. Tá aí o Casão, numa participação especial aqui no Seleção Sport TV, trazendo um tema bem interessante aqui para o nosso debate, porque esse Jadson, que encantou todo mundo, que foi eleito o melhor jogador do campeonato, não, ele perdeu para o Renato Augusto, uma decisão para mim ele foi até melhor. Mas entrou na seleção do campeonato, enfim. Ele era encaixado numa posição bem específica do 4-1-4-1 do Tite. Né? Que era armado também em função das características dos jogadores, né? Ele era daquele lado que tinha mais avanço de lateral, porque o Fagner ia até a linha de fundo, né? Ele jogava como homem de lado, mas puxava para dentro para armar jogada. Então, quer dizer, tinha tudo construidinho ali em torno também das características dele. Deu tudo muito certo, né? Uma coisa casou muito com a outra. Agora é outra realidade, outra situação, embora o Carille seja um seguidor, né, da filosofia do Tite. Deixa eu aproveitar esse gancho para botar no papo o Andrei Campos e o Alexandre Eliatti, que estão prontos para participar conosco do nosso estúdio em São Paulo. Boa tarde, Andrei. Boa tarde, Eliatti. E aí, como é que vocês estão encarando essa reentrada do Jadson num novo Corinthians? Oi, Marcelo, boa tarde a todos, em especial para quem está acompanhando o nosso Seleção Sport TV. Falar depois do Casão fica mais fácil, né? É só assinar com o relator. Mas eu acho importante a gente fazer algumas colocações com relação ao time do Corinthians, em cima do que você destacou. Esse Jadson que chega depois de um ano na temporada da China não vai ser o mesmo de 2015. Não só porque o Corinthians é diferente, aquele Corinthians foi muito bem armado pelo Tite, era um time pronto quando o Jadson entrou, ele agregou qualidade àquele time e agora ele vem para ser o protagonista. Segundo o Fábio Carille, técnico do Corinthians, o Jadson chega para colocar o time em outro patamar. Aí gera uma grande interrogação para todos nós, né? Será que o Jadson é capaz de mudar tanto a cara desse Corinthians? Só ele?
Eu acho que o Corinthians, como o Casa disse, não fez uma boa estreia no Campeonato Paulista. Mas eu acho que o potencial desse time não vai muito além do que mostrou nessa vitória de 1-0 contra a equipe do São Bento. Eu acho que o Corinthians é um time ainda abaixo do Palmeiras, ainda abaixo do Santos, e que o Jadson vem botar um pouquinho de qualidade. Mas eu não sei se um ano depois de ter passado pelo futebol chinês, ele vai conseguir colocar o Corinthians num outro patamar, como imagina o técnico Fábio Carille. Eu acho que é um jogador que chega, acima de tudo, um abraço a todos no Rio, um abraço a todos que nos assistem. Acho que é um jogador que chega especialmente para dar mais imponência a esse meio campo do Corinthians, que era, finalzinho do ano passado e pelo que se desenhou para o começo desse ano, um meio com jogadores ágeis, jogadores móveis, mas jogadores muito jovens, né? Jogadores ainda com qualidade para mostrar, com carreira pela frente, com possibilidades de se referendarem mais em suas carreiras. Ele é um jogador que chega mais pronto, ele é um jogador mais pronto, ele é um jogador com um passado mais forte. Então ele chega com essa função, com essa responsabilidade de ser o jogador de imposição ali do meio campo. O jogador que os colegas vão olhar como uma referência e que os adversários vão olhar com um pouco mais de temor. Então eu concordo com o Casão, e realmente concordar com o Casão é fácil, que ele é melhor do que os jogadores que estão ali no momento. Mas além da qualidade que ele tem como diferencial em relação aos outros, eu acho que ele chega com uma imposição pessoal mesmo, maior do que a dos jogadores que estão no momento, e pode ser muito importante nisso. E isso é totalmente diferente para o jogador, né, William? Você chegar para se encaixar num esquema onde as coisas funcionam, né, e o treinador olha para a sua característica e te encaixa naquela posição, é muito diferente de você chegar para ter que resolver, para ter que virar referência. Não que o jogador não seja capaz disso, mas enfim, são duas situações em termos de conforto muito diferentes, né? Sim, é bem diferente. Queria retomar até Corinthians 2015, se fala muito pela impressão final, mas vamos lembrar que o início, o primeiro semestre, foi complicado. O próprio Tite, em declarações, ele testava o Renato Augusto por fora e o Jadson por dentro, que era uma função que o Jadson desenvolvia mais, principalmente no Atlético Paranaense, antes dele sair ainda para o futebol ucraniano. E depois, com a inversão... O Renato tinha feito na Alemanha também, pelo lado. Então, assim, teoricamente, o mais fácil seria, o mais lógico até seria fazer isso mesmo, mas o time não estava rendendo tão bem quanto quando teve a mudança. O Jadson desempenhou um papel brilhante pelo lado de fora do time e o Renato Augusto foi um maestro por dentro, realmente ditando o ritmo, mas o Jadson conseguiu finalizar e fazer muitos gols, além do que também servir muitos companheiros. Foi o líder em assistência. Agora, é óbvio que a equipe se transformou, o Corinthians é outro time, e o Jadson, pelo menos até a última passagem dele, não era aquele líder de orientar, de organizar falando. Esse não era mais o Renato. Era o Renato. E o Elias um pouco mais também. O Jadson é o líder técnico. Vamos ver como ele vai desempenhar esse papel nessa equipe que, eu concordo, carece de mais lideranças ali experientes no meio. Ele talvez tenha que deixar que isso aflore mais ou buscar na personalidade dele um jeito de poder liderar mais esse meio de campo do Corinthians que anda muito acanhado. Eu acho que a chegada do Jadson caiu como uma luva para as necessidades do Corinthians no momento. Meu único porém é a questão física, que eu acho que ele se recupera, mas ele está bastante tempo sem jogar, e acho que vai ser mais uma daquelas contratações que ainda demora um pouquinho para vingar. A gente está falando de um Corinthians possivelmente para um Campeonato Brasileiro. O Corinthians fala em 7 jogos para o Jadson, né? 7 jogos do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, etc. Pelo menos um mês de pré-temporada, porque ele está parado desde outubro do ano passado. É bastante tempo já. O Joaquim Grava falou em 4 quilos acima. Acima do peso. Até ele voltar, a questão técnica também, até ele voltar aos treinos com bola e etc. Então acho que ainda demora um pouquinho mais e, por enquanto, o Corinthians que a gente vai ver não vai ser, nesses primeiros 7, talvez 8 jogos, não vai ser o Corinthians ainda com o Jadson. Então até ele entrar e engatilhar tudo isso, acho que ainda leva um pouquinho de tempo. Mas acho que ele caiu principalmente na questão de torcida, na questão de carência, de necessidade de um time que estava precisando de alguém para chegar com impacto, para trazer um pouco mais de esperança para o Corinthians para essa temporada. Eu quero discordar do Casão. Eu não acho o Corinthians um time limitado. Não acho. O Cássio foi seleção. O Fagner, seleção. O Jadson vai entrar no time. O Maicon e o Arana, que estão na seleção sub-20, para mim, jogam nesse time. Aí você com o Felipe Basso sabe jogar. Você tem o jogo de movimentação. A gente reclama que o Corinthians não investe na base, acho que 6 ou 7 foram inscritos. O que eu reclamaria no Corinthians, a garotada que foi campeã da Copinha agora está em férias.
Mas, por exemplo... Mas vai ser reintegrado. Então, mas não estão inscritos no Paulista, não vão jogar. Não vão. Então, é o seguinte, por exemplo, o Pedrinho não tem... O Jadson joga de um lado, ninguém joga no Corinthians, ninguém igual o Pedrinho. Tá certo? Ninguém. O Corinthians contratou o Casim não joga metade do que joga o Carlinhos. Não joga. O Mantuan, o segundo volante, joga demais, também jogaria fácil nesse time. Mas aí é outra situação. Agora, o Corinthians limitado, o Corinthians vai jogar só isso que jogou somente? Não é. O Corinthians não é esse time ruim que todo mundo aponta. Não é esse time tecnicamente, como o Casão falou. Eu discordo. Ele é um time que não rendeu o que poderia render. Mas dá pra render com o Maicon, com o Arana, com o Jadson, o Fagner voltando a jogar bola, Giovanni Augusto. O próprio Guilherme são bons jogadores que não renderam ainda. Então, eu só discordo que o time é limitado. Só para informar aí, Berrio já pode jogar amanhã. Alguns internautas eu estou mandando aqui, é que saiu o nome dele no BID. Então... Não, legal. Já tá confirmado. Os internautas estão sempre aqui nos alimentando de informações. E só para finalizar o negócio do Corinthians, o Corinthians venceu por 1-0. O São Bento subiu da C para D. O São Bento manteve o treinador. O São Bento tem a base do ano passado. O São Bento não é time ruim. O São Bento é bom time. Então, mas eu acho que uma vitória fora de casa... Com o gramado na situação que estava... Esse é o primeiro jogo da temporada. Então, gente, primeiro jogo da temporada... Com o técnico que chegou agora em janeiro. Não dá pra gente falar que o Corinthians é só isso aí, que jogou só isso aí. Eu não vejo assim. Ontem eu estava falando sobre a capacidade permanente que a gente tem de se espantar com as coisas no futebol, né, gente? Time grande perde em começo de temporada. Sim. Estão falando até de uma vitória agora. E de uma vitória contra um time muito grande bom. Que trouxe um treinador agora que está recomeçando um trabalho agora. E um time muito bom, que eu sou mas perde de time ruim também. Perde. Perde, porque não está entrosado, né, William? Porque ainda não... Tem dia que você está entrosado e vai perder pro time ruim. Vai massacrar o adversário e vai perder, imagina início de temporada. A preparação física ainda não está no seu 100%. Né? O Pablo é bom zagueiro que foi contratado. Eu acho que é bom zagueiro. A maior desconfiança, na minha opinião, paira ainda sobre aqueles jogadores que já estavam no Corinthians e que não conseguiram render ano passado. O caso do Marquinhos Gabriel, que eu acho bom jogador, mas depois caiu, chegou bem, depois caiu. Giovanni Augusto, Guilherme, são jogadores que ano passado se esperava muito, não conseguiram render tanto. O Marlone chegou... Teve pouco, na verdade, no início, teve lesão, foi preterido, eu também não entendo porquê. E aí depois ele começou a ter o espaço e começou a mostrar, mas ainda menos um pouco do que se espera dele. Mas ele, desses todos, é o que está, pelo menos, na minha opinião, aproximando mais do que se espera. Outro que eu esqueci, o Gabriel. Outro bom jogador que o Corinthians contratou. Sim. O Gabriel é outro muito bom jogador. Precisa ser um pouquinho menos faltoso, porque já levou 3 cartões nesse começo de ano. Porque mas eu concordo que é um bom jogador. O que acontece? Tá sobrando pra ele. Tem que jogar na Inglaterra. São 10 cartões para suspender. Eu acho o cartão amarelo suspender um absurdo. Eu sempre achei. Acho isso... absurdo. Lesa o campeonato. Enfim, a Inglaterra tá agora, aos pouquinhos, aí eles ficam com vergonha de abolir de uma vez só, né? E na Copinha de São Luís? Então a suspensão... A molecada joga dia sim, dia não. São 8 jogos, 2 cartões. Suspende o moleque não vai pra final porque tomou 2 cartões. Absurdo. Absurdo. São um anacronismo do futebol que foi ficando, né? Ninguém se lembra. O cartão serve pro juiz inteligente. Ele dá pra aquele jogo. Dá amarelo, amigão. Chegou pra você. Baixa sua bolinha aí. Nem o cartão vermelho suspende. O cartão e o amarelo e o vermelho se referem àquele jogo. Eles não têm nada a ver com o jogo seguinte. O vermelho, como é violência... Com o adversário seguinte. Por violência, talvez por violência eu daria uma coisa. Quando é só cartão amarelo, o primeiro e o segundo, também não... O próximo joga. Agora, por pancada... Inventa o cartão laranja. Por pancada, Mas, enfim, eu só quero discordar do Casão, que eu não acho, e de todo mundo, eu não acho o Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem um bom elenco, e dá para fazer um bom papel... E não tira o Corinthians... Compara o elenco do Corinthians ao elenco do São Paulo, por exemplo. Então, os dois. Eu não acho... Por exemplo, assim... A gente está comparando... Estão acima. Nós estamos comparando, nós estamos nivelando com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Santos, que estão acima. Atlético Mineiro. Exatamente. Mas Ademar... Oi, Andrei. Ademar, mas o que o torcedor do Corinthians espera? O torcedor do Corinthians espera um time no nível do Palmeiras e do Santos, pelo menos. Mas aí o torcedor cego. do Corinthians quer título nessa temporada. O torcedor do Corinthians que não conhece a dívida. E essa expectativa que o torcedor do Corinthians sempre tem com relação ao clube, eu acho que esse time talvez não consiga dar.
Mas é aí, um time que tem uma qualidade técnica abaixo desses outros dois que a gente está falando. Aí nós vamos entrar na questão de Libertadores da América, tem mais investimentos, o Santos e o Palmeiras investiram, porque tem essa competição sul-americana como grande desafio para a temporada. Claro que sim, mas para o torcedor, ele vai querer ganhar o clássico. Mas e ele aí, não queria ganhar o estádio. O time do Palmeiras e o time do Santos estão um pouquinho acima do Corinthians. E para o torcedor corintiano, ele quer que esses jogadores joguem pelo menos como o time do Palmeiras e pelo menos como o time do Santos. Mas o torcedor do Corinthians não queria ganhar um estádio? Tudo tem seu ônus, amigo. Queria. Tem dívida. Mas ele faz esse raciocínio... Não, então, mas aí nós que temos que fazer para ele. Porque Então, é o seguinte, o Corinthians tem uma dívida enorme para ser paga. Você não consegue, o patrocinador... É só você pegar um presidente que tem o dinheiro do presidente do Palmeiras e vai lá e também faz a mesma coisa no Corinthians ou no São Paulo. É isso que a gente tem que fazer análise. Claro que sim, mas a nossa análise é o seguinte: em função do investimento que teve no estádio, das despesas que tem, se são certas ou se não são, se a auditoria vai mostrar tal coisa ou não vai, independentemente disso, ou por causa disso, melhor dizendo, não é independentemente, por causa disso, o Corinthians não tem o dinheiro para investir como o Palmeiras tem e como o Santos tem. Então ele larga atrás desses outros dois times. O Fábio Carille pode fazer, eventualmente, um baita trabalho com esses jogadores. O Marquinhos Gabriel pode voltar a ser o jogador que foi no Santos. O Guilherme pode voltar a ser o jogador que foi no Atlético. Aí a gente vai ter um Corinthians diferente. Agora, pelo que a gente viu do Marquinhos Gabriel, do Guilherme, no ano passado e no início dessa temporada, e pelo que a gente está vendo de contratações e os reforços, como você disse, Casim, daí os 3 que se destacaram na base não foram inscritos no Campeonato Paulista, o Gabriel, que é um jogador bom, volante bom, mas que não vinha sendo aproveitado pelo Palmeiras, pelo que a gente está vendo, o Corinthians está assim, abaixo do Palmeiras, abaixo do Santos, e não dá para se criar nesse time do Corinthians, no meu ponto de vista, uma expectativa como pode se criar para o time do Palmeiras e para o time do Santos. Agora, por outro lado, a expectativa fica maior em cima do Corinthians, do Santos e do Palmeiras, perdão, e vai se cobrar mais deles. Um tropeço, a repercussão vai ser maior e a cobrança vai ser maior, obviamente. Não, isso nós estamos falando na mesma língua. Eu acho que é lógico que você vai falar que o Santos e o Palmeiras são favoritos ao Campeonato Paulista. Óbvio. Agora, achar que, assim, a minha visão, que o time do Corinthians é ruim... Eu sou sincero pra você, eu não apostaria em Marquinhos Gabriel pra titular, não apostaria em Guilherme pra titular, não apostaria em Guilherme Augusto, ia jogar pra mim Pedrinho, Carlinhos, e eu faria outras apostas, é uma coisa, claro. Mas eu não acho o time do Corinthians. Eu também escreveria ruim. eles no Campeonato Paulista. Eu faria outras apostas, por exemplo, eu jamais contrataria o Casim. O Casim ia aplaudir o Carlinhos. Para mim. E em cima disso, Ademar, é importante a colocação desses 3 jogadores que se destacaram na base e foram muito bem. Pedrinho, que não tem um jogador nesse plantel de cima. No não tem, canhoto ainda. Do Corinthians com essas características. O Mantuan e o Carlinhos também não tem um jogador com a característica do Carlinhos. Tem um cabeceio fantástico, uma presença na área. Ele sabe sair do jogo, buscar o jogo. Altura. Ele é técnico também, É um jogador, assim, fantástico e com baita potencial. Quando não se cria uma expectativa para um time do Corinthians, como está se criando para o Palmeiras e para o Santos, será que não era hora de apostar nesses 3 jogadores e deixar no grupo, botando eventualmente para eles crescerem durante a temporada? Eu acho que aí a comissão técnica do Corinthians errou. Eu talvez, assim, só para finalizar, senão fica só um bate-bola nós dois aqui para colocar vocês na conversa. Talvez. Eu até vai ficando aí, eu tô aqui. Não, eu até entendo o seguinte, do Inter aqui, tô na boa. É um pecado, porque acaba a copinha e os jogadores, pra gente explicar, os jogadores precisam entrar em férias. Então eles precisam entrar, os 3 estão em férias, né? É um pecado, precisa rever isso aí também, as férias da garotada, quando... Por que acontece? Isso mas também... eles voltam agora essa semana, né? Exatamente, então, mas eles já perderam a primeira rodada, aí o treinador fica... Mas o Corinthians está apostando no Caribe. Mas só isso, é um limite de 28 jogadores, né? Mas aí eu falo que os clubes... Vai deixar alguém de lado. Os clubes são aquela vaquinha do presépio. A federação manda e a vaquinha do presépio não faz nada, fica tudo durinha lá, quietinha no presépio. Quando se viu, o clube perdeu 28. Pô, quem é você, federação, para falar quantos jogadores eu vou inscrever? Você quer matar minha categoria de base? Eu pago 1 milhão por mês na base e você vem falar que eu não posso inscrever meu time de base? E os caras se sujeitam a isso. Aí é incompetência de todos os clubes. Quem é a federação para definir o preço do meu ingresso? Você vai cobrar 40. Eu vou cobrar R$4 e não é da sua conta. O dinheiro é meu, cara. Mas aqui a gente faz tudo que a federação quer.